Fala rapaziada, vamos começando aí mais um vídeo do nosso canal para reagir aqui aos programas esportivos repercutindo esse atropelo, esse amasso, esse chocolate, esse atestado de paternidade do Botafogo, não sobre o Fortaleza, sobre o time do Paiva, né? Botafogo 5, Fortaleza 0, foi lá no Castelão, para piorar, foi uma goleada fora de casa. Fortaleza 5, Fortaleza 0, Botafogo 5, né? Marçal, Arthur Cabral, Marçal, David Ricardo e Matheus Martins, né? Na ordem certinha, cronológica dos gols, um atropelo, uma aula de futebol, né? E o Paiva ficou com carinha de bunda, tá? Botafogo aí voltando pro G6, para onde deve continuar, né, o campeonato para frente aí inteiro, não pode sair mais do G6, tem que ser um campeonato de segurança, ficar ali e, logicamente, eu já falei isso há muito tempo, focar nas Copas e fazer aquele brasileiro de segurança. Se por acaso der ruim, como deu, por exemplo, o Atlético Mineiro no ano passado, que foi vice da Libertadores e vice da Copa do Brasil, a gente tem a vaguinha garantida pela Libertadores no ano que vem, pelo G6, pelo Brasileirão. Então é isso. A atuação impecável do Marçal, Botafogo deu aula de futebol, David Ricardo, né, e Arthur Cabral acostumados a trucidar o Fortaleza, né, desde os tempos de Ceará. Então vamos repercutir aqui o troca de passes do Sport TV e também a live do Wallace Borges, tá? Que falou bastante desse jogo aí também, tá? Vamos começar? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Depois a gente volta. Com troca de passos, estou aqui com o Rodrigo Coutinho e com o Alex Meschini. Acabamos de receber os gols de Botafogo e Fortaleza. Aliás, o jogo era Fortaleza e Botafogo. O resultado é mais impactante ainda por isso, né? Por ser uma goleada sofrida por um time que já estava na zona do rebaixamento, em casa, e com o ex-técnico de quem goleou. Que reencontro, né? Eu acho que o jogo é muito... O resultado do jogo, né, Barreto, é muito... contaminado, pautado pela expulsão que o Gustavo Mancha sofreu aos 5 minutos, né? Dá um carrinho por cima da bola num duelo com o Danilo. O jogo não tinha nenhuma cara até aquele momento, era um jogo disputado. É expulso corretamente. O jogo fica parado 4 minutos. Aí dos 9 aos 13, o Botafogo trabalha a bola, tem uma falta pela direita e aquele gol que a gente viu ali de cabeça, o primeiro gol da partida, marcado pelo Marçal. E aí o Renato Paiva, ele saca o Daverson, que era o centroavante da equipe, e, na minha opinião, não define muito bem como seria o desenho para defender da equipe, né? Em alguns momentos ele tentava defender com 3 no meio e deixar 2 sobrando à frente, um 4-3-2, né? E fazia com que esses 3 no meio balançassem de um lado a outro, mas não conseguiam fazer. O Botafogo trabalhava muito bem a bola. Mas o próprio Fortaleza tem uma melhora ali a partir dos 30 do primeiro tempo, até tem oportunidade para empatar o jogo. Mas seria muito complicado, né, Alex, para você competir nesse cenário contra um Botafogo que já tem mais qualidade. Olha aí a entrada. Esse é o momento da expulsão. Logo aos 5 minutos. E aí o Botafogo faz o segundo no último minuto regulamentar do primeiro tempo. E aí o jogo desanda, né? Se vira 1-0 ainda, né? 0-1 ali pro Fortaleza. Tem uma esperança. É outra coisa. Mas o que 0-2 aí você vai procurar algo pra sair com 1 a menos. E pegou o Botafogo num dia que tava iluminado, verdade, cara, né? Num nível de eficiência ofensivamente absurdo. Muito bem, trabalhando bem a bola, Danilo, né? Um belo jogo, Belo jogo, distribuição, né? Participação toda hora muito na partida. Tomando conta ali do espaço, né? Das ações. Eu tava tentando entender ali o motivo da reclamação dos jogadores do Fortaleza, se era só pressão mesmo. Talvez o que eles estivessem argumentando seja o fato de que o pé rola por cima da bola. Rola por cima da bola. Mas já é uma entrada um pouco acima do nível. Mas isso não muda a temeridade da jogada. Até porque ele não tira o pé em momento nenhum, né, Barreto? Ele vai e rola. Se eu vou rolar a bola, eu tento... Ele não recolhe o pé em momento nenhum. A solada fica mais alta por causa dessa passada na bola. É normal deles tentarem reverter uma decisão, mas é impossível. Ainda mais se você olha no telão, né, passando. O próprio Gustavo Mancha, quando ele olha no telão repetindo, ele se dá conta de que ele exagerou. Ele sai de campo assim meio... conformado com aquilo que aconteceu. Mas, assim, o que a gente tem que exaltar no Botafogo hoje, Barreto, é a vontade de fazer esse resultado. Porque o que a gente está cansado de ver. Quinta-feira tem jogo de Libertadores. Botafogo pega a LDU pela Libertadores. Então, o que a gente está cansado de ver?
Pô, estamos com a mais, fizemos um 2-0 aqui, vamos tocar de lado, né? Vamos segurar. Não foi isso que aconteceu, não. O Botafogo forçou, botou o pé embaixo, fez o 5º gol, inclusive nos acréscimos, com o Matheus Martins, que entrou bem na partida. Marçal fez 2 gols hoje, né? O 3º gol do Botafogo é dele também, um golaço. O David Ricardo fez o 4º gol, então são dos 5 gols, 3 gols de zagueiro, né? Olha aí, a bela jogada do Arthur Cabral, né? E o Marçal batendo de virada para fazer. Mas é um jogo que teve muito essa história, né? E esse Marçal, você for lateral, zagueiro, os caras vão começar a querer pôr você de atacante, hein, bicho? Golaço, né? Golaço. Mas um belo jogo, cara. É o que o time bem consciente, né? Com um objetivo, nível de concentração altíssimo, consegue realmente aproveitar todas as oportunidades praticamente que teve. E o Fortaleza nessa situação de... né, parece que não vai, né? Tudo ruim. Não ganhar em casa, desorganizou, desfocou. Muito alto. Eu até acho que o Fortaleza teve uma melhora inicial com o Renato Paiva. Se a gente olha até jogos que o Fortaleza perdeu, o Grêmio, por exemplo, fora de casa, não era um jogo assim, se você olha o tempo inteiro, para perder pro Grêmio aquela partida. Mas o time tem cometido algumas falhas, alguns excessos. Esse, por exemplo, do Gustavo Mancha. Acho que hoje também é um jogo atípico, que foi um jogo ruim e perdeu, não dá para condenar tudo também. Muito bem, fechamos os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. É hora de fazer mais um rápido intervalo. Voltamos já com troca de passe. Elimar Rodrigues mandou deixa o like, R$3. rapaziada. Carai, tava assistindo Botafogo e Fortaleza, aí eu pensei, porra, o esporte tão ruim assim, kkkk. Pô, mas é que com 1 a menos, mano, é foda. Com 1 a menos é complicado. Complicado. O time já tá mal, filho. Ficou pior ainda. Ele demorou pra tirar o Ademir também. Demorou muito pra tirar o Ademir. O Kaique, brincadeira, o Ademir também. Muita coisa, também acho. Concordo. Concordo em absoluto com você, irmão. Jefferson Peixoto mandou R$5. Neymar Júnior. Boa noite, WB. Boa noite, meu irmão. O que você está achando do ótimo trabalho do Renato Paiva nesse Fortaleza? Já está bom ou 19º ainda dá? Feliz Dia dos Pais. Arthur Cabral. Tamo junto. Valeu, meu querido. E no primeiro jogo do Renato Paiva, eu vi gente naquela rede social, no X, falando, não, está cada vez mais evidente que o problema do Fortaleza era realmente o Vojvoda. Vitória contra o Bragantino. Depois disso a gente viu que o Bragantino só perde, né? Talvez isso diga mais sobre o Bragantino que sobre o Fortaleza. Mas tinha gente garantindo, cravando, que o problema era o Vojvoda. Não é, gente. O problema é o elenco, pô. O problema é o elenco. Problemático demais é o elenco. Enfim, bora lá. Vamos começar aqui falando de Fortaleza e Botafogo. Galera que tá na live comigo, pô, show de bola. Quase 1.500 pessoas já com a gente aí. Tamo junto. Tamo junto. Show de bola. Demais. Bora. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Vamos lá, cara. O Botafogo... Falo já de Fortaleza, obviamente, prioridade pra quem venceu o jogo, prioridade pro Fogão. O pós-Copa do Mundo do Botafogo é muito promissor, cara. Claro que tem oscilações. Vai ter oscilação do jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo contra o Cruzeiro. Acho que existe uma oscilação evidente ali do primeiro tempo contra o Cruzeiro. Acho que tem uma oscilação num segundo tempo e em alguma parte do jogo contra o Corinthians, no próprio Nilton Santos. Mas de resto, você consegue ver um time muito mais forte do que da época do Renato Paiva. Acho que hoje é mais um passo com relação a isso. Um time que hoje, diante de um adversário como o Fortaleza, que fica com um jogador a menos e esse time se fecha muito, né? Quando você tem um a menos, você já se fecha cada vez mais. O Botafogo teve um auxílio muito forte da bola parada para auxiliar isso, né? Para conseguir tirar o 0 do placar, depois conseguir ganhar a força, e aí o Fortaleza saiu do prumo, conseguir gerar a goleada. Mas um time que claramente está melhorando. Acho que está longe do ideal ainda, né? Fortaleza do Ancelotinho, longe do ideal. Mas é mais promissor do que o trabalho que vinha trazendo o Renato Paiva. Isso pra mim é muito importante. Digo isso porque eu coloco em perspectiva as mudanças de maneira geral do Botafogo. Se você vamos pegar esse time do Botafogo que foi a campo hoje. Léo Link, Vitinho, Marçal de zagueiro, David Ricardo, Alex Telles.
Danilo e Newton, Arthur, Savarino, Montoro e Cabral. Vamos pegar esse time em... Pô... Vamos pegar esse time em... Abril. Mais ou menos ali, por volta de abril, início do Campeonato Brasileiro. Você não teria o Léo Link titular, até porque não era titular até o último jogo, né? O John não jogou hoje, estará fora. O Vitinho era. Aí o Marçal tinha saído do clube. O Marçal tinha saído do clube. Não tava mais no Botafogo, tinha se aposentado, ia pra se aposentar. Voltou. Tava no ano passado, mas voltou. O David Ricardo não era titular do time. Também acho que não será, né? Acho que será Caio Pantaleão e Barbosa ainda. Mas hoje foi titular. O Alex Telles era titular. O Newton não era titular desse Botafogo. O Danilo chegou agora. Acho que um dos dois vai acabar sendo titular, né? Marlon Freitas e mais um, né? E eu acho que é Marlon Freitas e Danilo. Se eu puder chutar, falar, eu te diria que é Marlon Freitas e Danilo. Aliás, vou falar destacadamente do Danilo daqui a pouco. O Danilo tá pedindo passagem, filho. Alô, torcedor do Palmeiras. Bateu saudade. Lembrei do tempo que a gente se amou. Era verdade. Torcedor do Palmeiras tem saudade. Caio tá machucado, fica fora por um mês. Mas acho que quando voltar, deve voltar com titular. Quer dizer, pode ser que quando voltar, o outro zagueiro que entrou no lugar dele esteja bem pra caralho, né? Mas, pô, tava jogando pra se manter como titular, né? Pô, meu irmão, o Danilo, a capacidade que o Danilo tem nas duas frentes, né? No basquete, tem o modelo, tem um... Saudade do Danilo, hoje em dia aguenta o Aníbal Moreno. Calma, Gabriel, o Aníbal é bom. Só cabeceou o outro cara, pô. Ele cabeceou o outro, ele é meio desequilibrado. Mas, pô, o Danilo é outro nível de jogador, de fato. Mas eu acho que o Danilo tem uma coisa que no basquete a gente às vezes fala do two-way, né? Jogador de ataque e o jogador na defesa. Consegue ser impactante dos dois lados da quadra. O Danilo é aquele cara que é isso, é o two-way player. Ele é um cara que, defensivamente falando, a função dele primordial, né? Ele é um volante e, por vezes, ele nem precisa roubar a bola. Por vezes, ele nem precisa fazer um desarme para impactar defensivamente. Só a pressão que ele traz ao portador da bola já é, às vezes, muito impactante. E com bola, ele é um jogador que ele raramente vai te fazer perder ela. A bola vai cair no pé dele, ele raramente não vai dar sequência para uma jogada. Ele tem capacidade de dar assistência como ele deu assistência contra o Bragantino. Ele tem capacidade até de uma finalização mais raro, mas podendo finalizar também. Ele é um volantaço, velho. Volantaço. Quando ele foi pra Europa, eu apostei que ele ia virar pra caralho na Europa. Teve lesão, óbvio. Voltou pro futebol brasileiro. E acho que vai ser titular absoluto desse time do lado do Marlon. E na minha visão, tá? Eu não tô dizendo que ele vai dar mais certo que o Gregory. Mas pra mim ele é mais jogador que o Gregory, sem debate. Eu acho ele... Tudo que um volante precisa fazer, eu acho que o Danilo faz melhor que o Gregory. Talvez não a pegada na marcação, né? Porque o Gregory é surreal, né? Pulmão, caralho. O Gregory tem o famoso 2 pulmões, né? Mas ele é foda. Capacidade de morder, né? De combater e tal. É meio difícil ter um jogador no nível do Gregory com essa capacidade. Mas, pô, o Danilo é surreal, mano. É outro nível de jogador. Jogador que quando você... Em algum momento você falou de seleção brasileira pro Danilo. E aí, aí eu tava falando dos jogadores que mudaram, né? E a outra coisa que mudou é o centroavante, velho. Por mais que o Arthur Cabral... Não tô aqui querendo dizer que o Arthur Cabral, porra, é um famoso poste. Não estou dizendo isso. O Arthur Cabral não é o famoso pirulão. Ele consegue, ele tem capacidade de, porra, fazer um pivô, dar um passe aqui, porra, sair da área pra dar... Mas é outra coisa de jogador. É uma outra característica de jogador com relação ao Igor Jesus. Você pega o jogo do Arthur Cabral hoje, o que você acha? Você acha que foi um baita jogo do Arthur Cabral? Pra mim foi. Pra mim foi um ótimo jogo. É o Danilo Barbosa? Não, o Danilo Volante, que era do Palmeiras.
eu acho que foi um jogo muito bom do Arthur Cabral. Só que foi um cara que tocou na bola 20 vezes durante o jogo. Ele jogou, pegar a minutagem certinha, ele jogou quase 80 minutos, somando os acréscimos do primeiro tempo, tocou na bola 20 vezes. Ele toca na bola uma vez a cada 4 minutos. Ele deu 6 passes no jogo. Em 80 minutos, ele deu 6 passes. Ele é uma outra característica de jogador. Ele é um 9 definidor. Ele é um 9 que pode até abrir espaço, mas não é um cara que vai te ajudar na construção. E aí, volto naquilo que eu falei no primeiro jogo do Arthur Cabral e do Ancelotinho contra o Vasco. A mudança de treinador, ao mesmo tempo da mudança do centroavante, ajudou o Arthur Cabral. Porque o Botafogo joga de um jeito diferente hoje. O Botafogo não depende mais da saída do seu camisa 9 para que os pontas ataquem a última linha para pisar na área. O Igor Jesus é um cara que privilegiava o Luiz Henrique. Por exemplo, a quantidade de gols no ano passado que saía com o Igor Jesus saindo da área para que o Luiz Henrique ou o Almada fizessem a diagonal para pisar na área para finalizar era uma loucura. Saía toda hora. Nessa temporada, eu já não vejo desse jeito. Porque o Arthur não faz isso, não faz a mesma coisa que o Luiz Henrique, obviamente. E o Montoro é um meia, né? O Montoro é uma outra pegada também. Tem, claro que o Almada também era, mas é uma outra coisa, né? Uma outra percepção de jogo que ele tem, que ele traz e tal. Então, cara, tá fazendo bem pro Arthur Cabral. Um gol e uma assistência hoje. E eu gosto do Arthur Cabral, tá? Gosto. Vai falar da substituição do Bandeirinha? Caralho, é verdade. Vou falar já. Deixa eu só terminar a análise aqui e eu falo. Caralho, eu vou falar, mano. Verdade. E aí você olha pro Fortaleza, e aí, ó, bingo do WB vem de novo, ele aí. O bingo do WB vai atacar novamente aqui. É tentador vir aqui falar que esse resultado foi construído apenas pela expulsão do Gustavo Mancha. Que, aliás, sem debate, né? Sem debate algum. A entrada dele, eu acho até que ele não entrou... Quando ele vai pro movimento de dar o carrinho, eu acho que ele não pensou em dar uma porrada no meio da canela do jogador do Botafogo. Mas ele entra tão fora do tom que aí acontece o que aconteceu. Não tem debate. Botafogo tá vivo nas 3? Sim, vivo nas 3. E aí é tentador chegar aqui e falar, não, o resultado foi construído com isso. Só que eu vou dizer assim, se não tivesse essa expulsão, talvez seria um 2-0 confortável pro Botafogo. Não seria 5-0, mas seria um jogo confortável pro Botafogo, sem grandes questões, porque o Fortaleza não incomoda. O Fortaleza do Renato Paiva, ele tem menos padrão que o do Vojvoda. Porque o Fortaleza do Vojvoda, você sabia que ia ser um jogo reativo e que tava dando errado, os jogadores não estavam bem, o elenco era fraco. O do Renato Paiva, ele fica no meio termo. Ele também não é tão reativo, mas ao mesmo tempo também não é propositivo. Não tem jogador pra isso também. Complicado, mano. E aí o Renato Paiva, na primeira coletiva dele, falou, será que aqui no Fortaleza eu vou poder jogar com 3 volantes? Porque ele acha que ele foi demitido do Botafogo porque ele jogava com 3 volantes. Hoje ele podia ter jogado com 3 volantes e não jogou, né? Jogou no 4-2-3-1 e beleza. Depois teve um cara expulso, não tinha muito o que fazer. Tirou o Daverson pra colocar o Gaston Ávila, mas, porra. Enfim. E voltando ao Botafogo, já pra gente já dar caminho pra reta final da competição, da análise aqui, 2 coisas. O Botafogo é um time que, apesar de... não foi pelos 3 volantes, foi pela covardia, óbvio. Com certeza. Concordo, absoluto. Ele que inventou isso na cabeça dele. O Botafogo é um time que, na temporada 2025, pra ele conseguir estar fazendo o que ele tá agora, de estar vivo... Eu acho que o Campeonato Brasileiro tá distante, né? A gente
Não dá pra ignorar que o Campeonato Brasileiro está distante. O Botafogo tá a 11 pontos do Flamengo. Tudo bem, tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, vai pra 8 pontos de distância pro Flamengo. Mas é um time que, nos piores momentos desse ano, o treinador era o Renato Paiva. Eu vim aqui na live falar, cara, olha, não descartem o Botafogo. Não tratem o Botafogo como carta fora do baralho. E agora que eu vejo esse time reforçado, com um técnico que me parece, acho que tá posto, que é melhor do que o Renato Paiva. Em pouco tempo que a gente viu o Ancelotinho, tá posto que ele é melhor que o Renato Paiva, né? Um treinador corajoso pra caralho, filho. Um treinador que falou, cara, eu tenho um moleque de 18 anos aqui que o campo tá mostrando que ele tá pedindo passagem. Eu tenho um maluco que veio da Inter de Milão, eu tenho outro que eu contratei, que eu paguei pra trazer da MLS, só que eu tenho um moleque de 18 anos de idade que está jogando pra caralho. Ele vai pro jogo de titular. E jogo sim, jogo também, o Montoro impacta o Botafogo. Entrega uma assistência, entrega sobreposição. Pelo lado esquerdo com a ajuda do Alex Telles ou de quem joga por ali. Que loucura alguém contratar o Paiva. Enfim. Então, o Botafogo, que pra mim, nos piores momentos, já era um time competitivo pra brigar pelos títulos, Libertadores e Copa do Brasil, o brasileiro, eu ainda vejo o Botafogo, quando eu falo de título brasileiro, eu boto o Botafogo correndo por fora, né? Porque o Botafogo a 11 pontos, 8, vamos colocar que seja 8 pontos ganhando o jogo atrasado, ainda é uma questão, né? São 8 pontos da liderança pra tirar em um turno, sendo que ele não é o segundo colocado. Tem gente na frente dele, é difícil. Mas pras Copas, porra, muito forte, velho. Muito forte, muito forte. Aprendeu bem com o pai. Kaká virou titular no Milan em 2003, mesmo com o Rui Costa e Rivaldo no time. Caralho. É verdade. É verdade, bela lembrança. Mas é isso, o Carjan tá no G4. E é isso, no G4, que é o lugar que você, pra brigar pelo título brasileiro, você tem que estar no G4. A primeira grande parada precisa ir para o G4. E aí, depois disso, você pode brigar pelo título ou não, né? Vantagem pode cair pra 5? Pode. Vantagem pode cair pra 0. O Botafogo pode passar. Tem jogo, tem confronto direto, tem um monte, tem jogo atrasado, como eu falei, podendo ir pra 8. Enfim, pode cair. Mas hoje, no momento, são 11 pontos de distância. O Botafogo tem que construir esses 11 pontos e o Flamengo tem que perder esses 11 pontos. Só que no meio desse caminho, não é só o Flamengo, né? Você tem o Cruzeiro, você tem o Palmeiras. Enfim, tem gente ali no meio, né? No final das contas. Certo? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.